Olá, galera. Aqui quem fala é o professor Ronan. E nessa aula de hoje a gente vai finalizar o nosso capítulo de mudanças na Europa feudal, né? Lembramos que na primeira aula nós falamos das principais mudanças físicas, né, técnicas, né, no campo agrícola. Na aula número 2 nós falamos dos surgimentos das cidades, que nós vamos citar algumas coisas delas aqui nessa aula 4. E na aula 3 nós falamos de uma guerrinha, nós falamos aí das cruzadas. Agora nós iremos concluir, galera, falando de outra guerra também, né? Essa outra guerra que queremos citar agora é a Guerra dos 100 Anos, ok? Não só a Guerra dos 100 Anos que nós vamos falar da grande crescente populacional na Europa e nós vamos falar também de uma pandemia que ficou conhecida aí como a peste negra, ok? Então nós vamos fazer algumas analogias, né, com o Covid-19 aí, certo? Bom, primeiro vamos falar aí dos surgimento, né? Como surgiu as universidades, tá? Então, pessoal, a universidade surgiu lá na Idade Média e ela tinha, era fiscalizada, a reitoria, né? Era a Igreja medieval. Era ela que regia as universidades europeias daquela época, né, na Idade Média. Né? Então, as primeiras universidades que surgiram foram em Oxford, que fica na Inglaterra, em Paris, né, na França, capital francesa, e em Bolonha, que fica na Itália. Essas foram as primeiras universidades que surgiram. Inclusive, a imagem aí trata-se da Universidade de Oxford. Bom, como a gente falou, a administração das universidades cabia à Igreja medieval. E era interessante, pessoal, que naquela época apenas as igrejas detinham as bibliotecas do mundo. Então, os principais livros circulados aí na Europa, do mundo, estavam sob poderes, em poder da igreja. E muitos deles tinham sua leitura proibida pelo cidadão comum. Então era muito comum naquela época você passar veneno nas páginas desses livros e deixar guardado. Para quando alguém fosse na madrugada ou escondido roubar o conhecimento, né, entre aspas, ir atrás de conhecimentos, né, e ler esse livro, ao pegar aquele hábito que os livros eram grandes, né, a maioria deles escritos, aliás, eram escritos à mão, né, então aquelas folhas gigantescas, quando você ia passar aquela folha, né, aquele hábito de passar a mão na boca, molhar a ponta do dedo e passar na folha, você ia ingerindo, né, aquele veneno que estava na folha e aí você, né, acabava vindo a óbito. Então só poderia ler, né, o livro que fosse autorizado. E é claro que essas pessoas autorizadas, pertencentes à igreja, sabiam do veneno das páginas e não iam fazer, né, esse tipo de ação ao ler esses livros aí. Nas universidades, pessoal, eles costumavam estudar principalmente, né, medicina, direito, teologia, que é o estudo da Bíblia, né? E filosofia. Mas, galera, esses estudos aqui era mais voltado, tanto a medicina quanto o direito, né? Ou a filosofia, era mais voltado para um campo religioso. Então, aquele lado mais científico, o estudo mais natural, a ciência, era posta meio de lado, porque ainda, como a gente falou, era sobre a tutela da igreja, a igreja que fiscalizava, que administrava isso aí. Certo? Então, esse lado mais científico vai acontecer, a gente vai acabar vendo um pouco mais à frente, quando vier o renascimento, né, que é o tema do nosso próximo capítulo, ok? Bom, aqui, pessoal, é uma escola cristã, né, que a gente chamava de escolástica cristã, que era a forma. Aqui a gente pode ver os alunos, né, os alunos sentados estudando aí na universidade. Lembrando, pessoal, que quem dava aula nas universidades eram os monges, né, eram as pessoas ligadas à Igreja Católica. A gente vai até citar aí daqui a alguns capítulos, Martinho Lutero era um professor universitário, por exemplo.
E quem estudava nessas universidades eram os filhos daqueles nobres, né, daqueles duques, dos marqueses, era aquela nobreza que estava principalmente em queda na Europa, né, eles iam buscar novos ramos para seguir, então o estudo em universidades, né, acabava sendo uma das alternativas mais buscadas aí pelos nobres, pela nobreza medieval, tá? Então, pessoal, isso aqui é importante a gente estudar, a gente frisar, porque assim, esses nobres eles vinham de diversos pontos da Europa para estudar nessas universidades aí. Só que o estudo nessas universidades, como a gente falou, o método de ensino era chamado de escolástica, ou seja, é você debater os textos sem questionar o que o autor disse naquele texto. No máximo, né, você faz só a citação, você não podia concordar ou discordar. Como assim, professor, não pode concordar ou discordar? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de Idade Média, certo? Então você busca os filósofos, a gente falou de filosofia, os filósofos antigos. Nós temos Sócrates, nós temos Platão, nós temos Aristóteles, por exemplo, para não fugir disso, ok? Então, na Idade Média, os textos de Platão e de Aristóteles, por exemplo, eles ganhavam uma nova interpretação, né? Eles ganhavam a interpretação da igreja. Então, quem eram os filósofos medievais mais respeitados pela igreja medieval? Era o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Aí o Santo Tomás de Aquino ou o Santo Agostinho interpretavam lá os textos de Aristóteles e Platão, né, que a gente citou. Então, os alunos, ao fazer essa releitura, eles não podiam contestar, questionar, apenas ler e aceitar, tá? Então, esse tipo de ensino, desculpa, esse tipo de ensino passou a ser muito questionado depois, no final, lá no início do Renascimento, né? Porque era um ensino muito dogmático. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você não pode ter a sua análise crítica, ou seja, é o famoso decoreba. Tá? Então isso passou a ser muito questionado e é por isso que nós, professores de humanas, hoje dizemos que a nossa disciplina não é decoreba, né? Não é escolástica, muito pelo contrário. A opinião crítica do aluno é sempre importante, certo? Bom, pessoal, acabei de falar para vocês que era muito comum, por exemplo, as pessoas buscarem novas oportunidades, né? A Europa estava crescendo muito o número de pessoas, mas o número de alimentos, que também crescia, não estava acompanhando o crescimento populacional. É como se o crescimento alimentício fosse somado, enquanto que o populacional fosse multiplicado, né? Então, assim, a população estava crescendo muito mais, estava crescendo demais. Então, muitos estavam buscando os grandes centros em busca de comida, né? Então, a falta de alimentos na Europa estava assolando a população. E quando chegou um determinado momento, houve uma crise de abastecimento na Europa, tá? Então, assim, começou a chover demais, né? Começou a faltar alimentos para todo mundo, né? Então a galera começou a buscar os centros comerciais, as cidades que tinham portos, né? Onde tinha maior fluxo comercial em busca de alimentos, porque foi um período que choveu demais, né? E faltou alimento para todos. Só que aí, pessoal, à medida que essas cidades foram aumentando, aumentou também o número de pessoas pedindo, a mendicância aumentou demais nessas cidades, né? Então, assim, muita gente nessa época morreu literalmente de fome. Galera, aí o que, que acontece? A população nas cidades aumenta muito, não tem lugar para todo mundo. Começa a crescer aí o número de invasões, começa a crescer, por exemplo, o número de favelas, de cortiços, né? Então, assim, isso leva a uma grave crise, né? Crise higiênica, né? E traz doenças para essa população que vive nessa situação aí de abandono, né? Então, galera, aconteceu algo curioso. Enquanto que aumentava a falta de higiene nas cidades, a falta de saneamento básico, né?
havia muitos navios que aportavam e nesses navios haviam ratos, né? Porque os ratos gostavam de ficar nos porões do navio porque tinham comidas. Só que esses ratos começaram a descer dos navios porque a situação nas cidades estava mais agradável para esses ratos do que para o do que propriamente dita, né? Porque do que propriamente dentro desses navios. Então esses ratos que vinham de diversos pontos do mundo, principalmente do Oriente, começaram a portar nessas grandes cidades europeias, né? Porque ali para eles era uma maravilha, aquela falta de higiene, falta de saneamento básico, né? Falta de esgoto, e foi aí que surgiram doenças gravíssimas na Europa. A principal delas, pessoal, que a gente vai tratar agora, trata-se de uma pandemia também, que é a peste negra ou peste bubônica ou apenas grande peste, né, que atingiu todo o território europeu. Estima-se, pessoal, isso aí que é só um número estimado, que assim essa doença tenha matado cerca de um terço da população europeia. Mas por que a gente não pode afirmar? Eu vou fazer essa explicação fazendo analogia com Covid-19. Tem gente hoje que morre de Covid-19, mas não aparece na sua certidão de óbito porque não fez o teste. Então você não sabe exatamente do que aquela pessoa morreu. Aí ela tinha os sintomas, era sintomática, né? Mas não deu tempo de fazer o teste. Então teve que morrer enterrado, então ele não entra para os números. Então quando a gente fala que matou um terço da população europeia, pode ser menos, pode ser muito mais, até porque é uma doença que durou mais de 100 anos, uns 200 anos aí sem solução para ela, né? Bom, pessoal, olha que interessante essa imagem que a gente está vendo aí. Eu sou capaz de apostar, né, uma caixa de bombom. Quem acertaria se a gente estivesse em sala de aula? Quem acertaria o que é essa figura aí? Pessoal, pasmem. Isso aí que vocês estão vendo na imagem é um médico vestido para ir trabalhar na época da peste negra, né? E assim, essa roupa que aparenta ser meio estranha, né, um pouco estranha, ela tinha uns porquês, né? Primeiro, esse nariz aí, ele tem meio metro de comprimento, né? 50 centímetros aí. E ele é formato de bico e naquela ponta dele ali é cheio de pano que eles jogavam perfume. Porque quando veio a peste negra, ninguém sabia exatamente de onde vinha essa doença. Então muitos acreditavam que ela pegava pelo simples fato de você respirar aqueles odores desagradáveis, né? Muitos médicos, pessoal, nessa época não sabiam nem tratar essa doença, não sabiam nem médicos. A gente vê também outra coisa acontece hoje, né? Pelo Covid-19 aconteceu muito naquela época. Então, médicos que nem se formaram ainda, recém-formados, já iam para a linha de frente. Outros antecipavam sua formatura e já iam para a linha de frente. Só que, assim, eles não sabiam o que era essa doença, como tratar, né? Então, era bem complicado aí. As botas deles eram feitas com couro de cabra, né? Aquele sapato ali era feito com couro de cabra. Professor, mas onde eles iam arrumar cabra na Europa? Galera, não tinha assim, né? Então eles mandavam buscar esse couro no Marrocos, né? Era um couro marroquino. O chapéu, a blusa e as luvas que eles usavam eram feitos de pele lisa, que era dos animais que eles tinham, ovelha, né? Normalmente era isso, tá? Então, assim, sobre a máscara ali, eles usavam um óculos, que era para não ter contato, e se vocês observarem, ele estava com uma ferramenta nas mãos aí. Essa ferramenta, pessoal, eles usavam essa vara aí para afastar doentes ou para não ter contato, para não tocar nas pessoas. Havia muitos doentes que se revoltavam, né, com o Estado, com as pessoas que, né, por estarem doentes, não sabiam o porquê. Então atacavam também os médicos. Era uma forma que eles tinham de se defender. Tá? Muitos, pessoal, como a gente já estudou no sexto ano e vendo agora também no sétimo, muitos europeus, lembra que eles eram bem religiosos, muitos acreditavam que era um castigo de Deus sobre os homens, né? Pela maldade dos homens na terra. E Deus mandou aí como pandemia, né? Como a peste negra, tá? Então, assim, o nome, na época não se sabiam exatamente
como pegava essa doença, né? E hoje já se sabe que essa doença, pessoal, a peste negra, ela veio da pulga dos ratos. Sempre uma pandemia dessa, um vírus desse, assim, dessa magnitude, galera, ela normalmente tem origem em algum animal. Ela vem do animal para o ser humano, né? Então, assim, essa aí veio da pulga dos ratos. O Covid, acredita-se que seja do morcego, certo? Aí hoje ela já tem até nome científico, que eu anotei aqui para vocês, é Yersinia pestis, tá? É o nome científico dela. E o lado curioso, galera, dessa peste bubônica é que ela aconteceu, ela teve outro surto na história, já bem recente aqui para a história, em 1920, ela teve um surto nos Estados Unidos de peste negra, mas aí ela conseguiu ser tratada simplesmente com antibióticos. Então, ela não foi não foi para frente aí, tá? Então essa é a peste negra, tá? A origem dela é no Oriente, né? Os ratos orientais vieram para cá e a pulga dele, né, disseminou na população, certo? A outra característica, pessoal, a economia europeia abalou-se bastante, então não tem como você sair de uma pandemia sem abalar a economia. Então, assim, a nossa função enquanto paciente é cuidar da saúde e deixa que a economia depois o governo se vira, ok? E aí, pessoal, naquela época, hoje, né, a característica é o isolamento social. Você tem que ficar em casa ou, se tiver que ir para a rua, manter aquele afastamento. Naquela época, não, a galera não sabia exatamente o que, que era. Quem estava bem ainda, que não tinham sintomas, fugia das cidades. Então, essas cidades portuárias aí foram abandonadas. E, pessoal, outra característica também que acontecia aí com o corona, aliás, desculpa, com a peste negra, os corpos eram abandonados no meio da rua, né? Jogados, largados, e você sabia que a pessoa morreu da peste negra porque ela apresentava uma espécie de uma bola, do tamanho de uma bola de tênis, com pus, né? Às vezes o paciente que morreu ali tinha até mais de uma, e esse pus enorme, feio, ele era preto, por isso que o nome é peste negra, ok? Então, assim, os corpos ficavam abandonados, eram enterrados em valas, né, jogados em rios. Então, isso dificultou muito a cura dessa doença, porque como você joga no rio, por exemplo, nos mares, né, você está jogando o vírus ali também. Então, é capaz que outras pessoas peguem, entendeu? Então, esse aí foi o problema enfrentado pelos europeus na Idade Média. E para finalizar, galera, temos aí a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra, né? Certo? Essa guerra, pessoal, tem uma característica. Ela não durou 100 anos, né? Ela durou um pouquinho mais, ela durou 116 anos. Mas por que que os franceses e os ingleses lutaram? Eles lutaram, pessoal, porque eles queriam dominar uma região chamada de Flandres, que fica onde Flandres, pessoal, é onde hoje é os Países Baixos, né? Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Que fica, ele faz fronteira com a França, né? E ali, pessoal, dos Flandres, o rei inglês tinha a intenção de dominar a França também. Então eles aí acabaram entrando em combates. Pessoal, 116 anos, é importante deixar uma coisa clara aqui para vocês. Não foram 116 anos de batalhas todos os dias. Houve, pessoal, aquela paz armada, né? Aqueles acordos armistício que a gente chama. Ou seja, eu te odeio, ainda estou em guerra contra você, mas ninguém ataca ninguém. Então houve aquela pausa durante as guerras, né? Pausas longas, houve pausa de 32 anos, por exemplo, sem um atacar o outro, tá? Então assim, hora era suspenso, hora voltava, mas a gente considera uma guerra quando o Estado declara guerra, então ele assina um documento e ela termina quando uma das partes assina sua rendição. Então, da assinatura do estado de guerra até a rendição, foram 116 anos. Por isso a gente fala, contabiliza assim, ok?
Então eles queriam essa região de Flandres ali, e a Inglaterra queria também conquistar a França. Pessoal, eu só queria chamar a atenção para essa guerra aqui, porque houve requintes de crueldades praticadas pelos ingleses. Teoricamente, pessoal, os ingleses eles eram mais fortes do que os franceses. Então, eles invadiram o território francês, eles atravessaram o Canal da Mancha, fizeram diversos acampamentos do lado francês e dali eles atacavam os franceses, vilas, vilarejos, cidades. E uma história interessante para vocês é que em um desses vilarejos do norte da França havia uma jovem que ela tinha uma espécie de esquizofrenia. Por que a gente fala de espécie de esquizofrenia? Porque a gente não sabe como comprovar naquela época. Hoje se tem como, né? Então ela escutava vozes, ela ouvia e ela alegava serem vozes de anjos. Nós estamos falando da jovem Joana d'Arc, tá? Então Joana d'Arc, desde criança, ela alegava escutar vozes, ela dizia que eram vozes dos deuses, né? Então, assim, muitos olhavam com desconfiança. Porém, galera, ela alegava que tinha um compromisso, né, de salvar a França. Ela dizia que ela iria salvar os franceses. Bom, o fato é, passado-se algum tempo, os ingleses chegaram na vila de Joana d'Arc e chegaram queimando tudo, matando, violentaram a mãe e a irmã dela, ela se escondeu, ela conseguiu ver aquilo. E assim, quando os ingleses foram embora, mataram o pai dela, mataram a irmã, mataram a mãe, mataram todos ali na região. Quando os ingleses foram embora, que ela ficou sozinha, ela ficou cheia de sangue nos olhos, cheia de um desejo de vingança. Ou seja, ela não tinha mais nada a perder. O que ela tinha de valor, né, sentimental, que eram os pais e a irmã, e físico, que era a casa, ela tinha perdido tudo. Então foi aí que ela cortou seus cabelos, entrou no primeiro momento no exército alegando ser um homem, mas logo depois descobriram que era a mulher, mas ela conseguiu entrar no exército francês. E em pouco tempo de exército francês, pessoal, ela com essa gana toda de luta, de querer se vingar, ela foi para cima dos ingleses, né, e se destacou em inúmeras batalhas, liderou o exército francês em vitórias épicas, né, vitórias que os próprios franceses não acreditavam, né. Então, nisso, ela foi subindo na cadeia hierárquica do exército francês, ela foi crescendo e logo os ingleses ficaram sabendo, né, daquela mulher que estava lutando melhor do que os homens, né? E aí, pessoal, é aquela duas visões de uma mesma história. Para o povo francês, que no início não queria uma mulher no seu exército, mas depois de várias batalhas com Joana d'Arc, achavam ela uma heroína. A mulher lutava como ninguém. Já do lado inglês, ela era uma bruxa, né? Ela estava enfeitiçada, por isso que ela estava matando vários homens ingleses, tá? É os dois lados da mesma moeda. Bom, galera, o fato é o seguinte: chegou um ponto, e aí tem dois tópicozinhos, né? Acredita-se que o fim da Joana d'Arc tenha sido dado através de um acordo, onde o rei inglês pediu a Joana d'Arc para o rei francês em troca da sua rendição. Se ele entregasse Joana d'Arc, os ingleses se rendiam. E aí os franceses entregaram Joana d'Arc, né? E os ingleses se renderam e os franceses venceram a guerra, tá? E aí, quando ela foi julgada pelo tribunal da igreja, né, ela foi acusada de heresia, crime contra a fé católica, e morreu queimada na fogueira, certo? Mas existe a outra versão que diz que ela foi capturada e o rei francês não quis pagar a fiança, tá? E aí ela morreu queimada na Inglaterra, acusada de heresia da mesma forma. Mas a primeira ideia é a mais aceita pelos livros que falam de Guerra de 100 Anos e que falam de Joana d'Arc, ok? Então, para a gente finalizar de vez, eu trouxe aqui para vocês um pequeno vídeo que conta a história dessa heroína aí francesa, Joana d'Arc. Após o vídeo, eu volto aqui, né? E a gente... Aliás, acho que o vídeo é o final. Então, pessoal, após o vídeo, qualquer dúvida, estarei aí na plataforma. Muito obrigado a todos aí.
Curiosidade sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc viveu durante a Era Medieval, a Idade Média. Ela era francesa, filha de camponeses, não aprendeu a ler ou escrever, se manteve sempre virgem e morreu com apenas 19 anos de idade. Foi acusada de heresia e feitiçaria pela Inquisição da Igreja Católica, condenada à morte e queimada na fogueira. Quando ainda era muito nova, Joana começou a ter visões e a ouvir vozes. Ela acreditava que essas aparições e essas falas eram mensagens de anjos e de santos, que estavam comunicando uma missão que ela deveria realizar. A missão que ela acreditava ser a encarregada de cumprir era nada mais, nada menos que salvar a França. Joana d'Arc viveu ao mesmo tempo em que estava acontecendo uma guerra entre a França e a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos. O seu ódio pelos ingleses era enorme, até mesmo porque, quando era criança, soldados ingleses invadindo a França chegaram à região em que ela morava, mataram, destruíram e inclusive assassinaram membros da sua família. O seu propósito, portanto, era acabar com os ingleses e libertar o povo francês daquela hostilidade. Por incrível que pareça, Joana d'Arc de fato teve uma carreira no exército. Ela afirmava que aquelas visões e vozes que ouvia é que estavam lhe dando essa instrução de entrar para o exército francês. Joana insistiu tanto e ainda convenceu as autoridades de que era uma enviada de Deus que conseguiu entrar para o exército. Fez treinamento militar, cortou o cabelo, vestiu as roupas de guerra e foi para o campo de batalha. Uma vez ali, Joana inclusive se tornou líder de tropas e efetivamente derrotou inúmeros agrupamentos de soldados ingleses. Foi graças ao desempenho das tropas de Joana que muitos ingleses foram levados à derrota e a França recuperou sua tranquilidade. Galera, é isso. Espero que tenham gostado. Espero ter gostado aí. E aguarde até a próxima aula.